Gente, hoje a gente vai conversar com a Ana Casella. Ana Casella fez o intercâmbio dela com a gente pela primeira vez em 2020. E ela fez o intercâmbio para Santa Bárbara, ela tinha 17 anos na época. Depois ela fez o intercâmbio em 2022, já com os 19 anos, que é Honolulu. E em novembro desse ano, aos 23, ela vai fazer o intercâmbio novamente com a gente para Brighton. E aí a gente vai conversar hoje sobre a diferença entre o intercâmbio em grupo e o intercâmbio individual. Ei, Ana. Oi, Olá. tudo bem, e você? Tudo ótimo, que bom te ver. Bem, quanto tempo a gente faz uma live aí? Pois é. Ô, Ana, eu tava pensando bem, você fez intercâmbio, você já tá mudando de faixa etária, né, Ana? Eu Porque tô. você fez o intercâmbio dos 17, depois dos 19 e agora 21. Você virou uma viciada em intercâmbio, né? Tava de 2 em 2 anos, agora tá de 1 em 1, tá Pois uma é. coisa. Teve pandemia no meio, né? Teve a pandemia, Pois é. exatamente. Então, Ana, me conta aí um pouco de como foi seu primeiro intercâmbio, como foi sua experiência. E É, aí, como que foi o desenrolar aí? Então, os meus 2 intercâmbios foram individuais. Uhum. Apesar de no primeiro eu ter 17, eu fui acompanhada de um amigo, então foi mais tranquilo pra gente fazer tudo sozinho. O primeiro foi pra Califórnia, em 2020. Foi, assim, a coisa mais incrível que eu já fiz na minha vida. E o intercâmbio, ele é uma experiência, né? E é uma experiência que cada pessoa, em cada faixa etária, eu senti muito isso no intercâmbio do Havaí também. Cada faixa etária, a pessoa aproveita o intercâmbio de uma maneira. As dificuldades que eu passei no meu intercâmbio com 17, no de 19 eu não passei, mas eu passei por outras. Do mesmo jeito que eu sei que no meu intercâmbio com 21 eu vou passar por outras dificuldades, vou ter outras prioridades. Então, é uma coisa que eu sempre falo também quando as pessoas me procuram. Assim, até o que você está disposto a fazer sozinho, o que você está esperando, qual é o seu tipo de experiência, até para saber encaminhar e tudo, sempre em contato com você, para me ajudar nessa. Porque o meu intercâmbio foi tranquilo, porque eu estava com um amigo. Mas eu não sei se com 17 anos, se eu tivesse 100% sozinha, se eu estava tão preparada para pegar um avião, por exemplo, e para me locomover pela cidade, me estabelecer. Então, é sempre importante ver essa questão da experiência, porque se eu tivesse sem o Vitor, eu acho que o intercâmbio em grupo para mim ia ter sido uma boa. É verdade. Era uma das dúvidas da sua mãe, né? Eu conversei muito com ela e com a mãe do Vitor, principalmente, né? Conversava demais com ela. Então, assim, era uma das indicações. Mas vocês estavam muito seguros, vocês têm um inglês super fluente, então, assim, isso ajuda demais. Eu falo que é um item de segurança, né? Porque vocês passaram perrengues naquele primeiro intercâmbio, você passou um perrengue sozinha no segundo intercâmbio, e com certeza vai ter um perrengue no terceiro, porque, assim, o que é importante? Tomara que não, né? Mas eu falo que a gente tem que estar com o coração aberto para o intercâmbio e para as coisas que vão acontecer e saber como lidar com aquilo, né? Então, É assim, diferente. o que a gente está disposto a abrir mão também na nossa vida, né? Porque, assim, a gente sai de casa com todo o conforto que a gente tem dentro de casa, e aí a gente fica numa casa de família, como foi o caso de vocês no primeiro intercâmbio, muito simples, né, Ana? As duas casas que você ficou foram casas muito simples. Então, isso eu sempre falo com os alunos, falo, gente, não vai esperando uma casa como a de vocês, né? Que tem um quarto sozinho, com televisão, com computador, com cama, mesa, com, né, armário, tudo decorado, organizado, banheiro, uma suíte, banheiro só assim. Não tem. Não tem, tudo é compartilhado, né? E aí você tem, assim, um espacinho para você colocar sua mala, sua vida fica praticamente toda ali dentro da mala, né? Eu lembro você desfazendo sua mala lá quando você chegou em Honolulu, né? Que você filmou pra gente tudo. Então, assim, é uma coisa muito simples. Você tinha um cantinho do guarda-roupa, perto da cama, você colocou algumas coisas, né? Uma mesa para estudo, mas assim, a mesa é compartilhada. Hã? E só, era só isso. Exatamente. E dividindo ainda com outra pessoa. Divide com outra pessoa. Então, me conta um pouquinho, assim, porque mesmo tendo perrengues, você adorou o intercâmbio, né? Então, assim, você não se apegou àquilo, né? Vocês aproveitaram tudo aquilo como uma experiência. E em Honolulu, você teve um problema no aeroporto. Você ficou horas e horas. Eu acho que eu briguei com você. Falei, como você não me falou? Você estava aí, que não sei o quê, né? Falei, você tem que falar comigo, para eu poder te acompanhar, né? E a gente faz esse trabalho também. Mas conta aí. Eu acho que isso é o legal do intercâmbio. A gente fala de perrengue, e aí às vezes a pessoa fica meio assim, gente, mas se não tivesse, ia ser uma viagem normal. Você não ia ter o nível de aprendizado que você tem, porque a graça do intercâmbio é essa. É uma outra vida em um outro país. Se não, se você só quisesse passear, você fazia uma viagem. Você não faria um intercâmbio. E tudo foi fundamental. Eu moro longe da minha família hoje em dia, e a cada vez que eu vou pegar um ônibus, e a minha mãe fala, você tá na rodoviária? Eu já perdi o ônibus na rodoviária. E hoje eu fico sentadinha lá, lendo um livro, aí a minha mãe fala, depois das 24 horas você ficou em Los Angeles, nada te abala, né? Não. Então, isso é tudo fundamental. E eu converso muito com pessoas que não são da minha faixa etária, as pessoas que costumam me procurar para saber da minha experiência. São meninas de 13, meninos também de 14. E tem sempre esse questionamento do grupo. E eu acho que tem alguns fatores que são muito importantes para pensar nisso. O primeiro é que muita gente fala, meus pais têm uma preocupação de me deixar sozinha. Meus pais tinham essa preocupação também, apesar de que eu já era acostumada a andar de avião, eu já fazia muita coisa sozinha, mas você tem outro país, né? É super compreensível os pais se rebelarem, né? Ficarem preocupados. Então, esse conforto de você estar com um líder, que é uma pessoa que vai estar auxiliando em tudo, é muito importante. É uma segurança para os pais, é uma segurança para você, aluno.
Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu queria deixar bem claro, assim, porque a gente falou tão bem dos perrengues, né? Então, se eu vou estar com um líder, eu não vou passar por perrengue? Você vai passar por perrengue do mesmo jeito. Vai, eu vou Só que fazer outra live com as meninas que foram pro Canadá em janeiro e passaram perrengue também. Tava em grupo, tava todo mundo junto, mas passaram perrengue. Porque é isso, a gente não tem controle sobre tudo, né? A diferença é que o perrengue da pessoa que está em grupo, ou ela vai estar passando junto com o grupo, ou ela vai ter uma pessoa para resolver a questão dela mais fácil. Exatamente, muito em pânico, né? Mas esse nível de o aprendizado em si do intercâmbio, a pessoa que tem grupo, ela vai ter do mesmo jeito. Porque não tem como você fazer um intercâmbio sem passar por alguma situação que vai te fazer crescer de alguma forma. Independente de você estar com uma pessoa te auxiliando ou não. Eu passei perrengue com o Vitor o tempo inteiro, sendo que eu tinha ele e ainda tinha você que estava resolvendo daqui do Brasil tudo que eu precisava lá. E mesmo assim a gente passa por aprendizado, então ao mesmo tempo que é uma segurança para os pais, para os alunos que acham que por estar com o líder vão perder a autonomia, vão perder a oportunidade de crescimento, não vai perder. Vai ser só uma forma de equilibrar e de passar mais segurança. E uma coisa que é muito boa é que quando o grupo já tem os passeios, é um conforto, né? Você já viaja, já sabe o que você vai fazer. É um sossego. Eu tô descabelada já pensando o que eu vou fazer lá na Inglaterra. E a pessoa que vai de grupo, ela pode optar por ter tudo já fechado. Ela já tem tudo. Exatamente. Então, a gente tem os grupos que são maravilhosos. Inclusive, a gente está com as últimas vagas, porque a maioria dos grupos para janeiro já esgotaram as vagas. A gente está com 2 grupos só com vagas, são grupos maravilhosos, um para Nova York, com post-tour também. E aí vai a vários lugares, parques, tem 3 semanas de aula e uma semana só de viagem e de curtição. Vão a Disney, vão um monte de lugar. E a gente tem o grupo de Bournemouth, que tem as 3 semanas também de aula e uma semana de post-tour maravilhosa. Eles vão para a França, para a Alemanha, vão a Londres. A Londres eles vão no final de semana. Um final de semana para Londres, o outro para Oxford, Brighton. Tem um monte de coisa. Mas é maravilhoso, porque você já vai com aquela programação toda, né? Você não precisa assim, se desgastar de ir atrás de tudo. Porque às vezes a gente não consegue, fica sem vaga, fica sem ingresso, não consegue comprar, tá cheio. Ou não consegue como ir, né? Nem sempre tem o passeio que você quer fazer na escola, na data que você pode fazer, porque às vezes você já comprou um outro passeio antes. Então desencontra um pouco isso, né? E é um tempo que você perde, né? Para poder pensar em tudo, pensar como vai encaixar. Então, exatamente. Podem jovens de 21 anos fazer passeio em grupo. Pois é. E aí a gente tem isso, os grupos, eles são só até os 17, não pode acima de 18. Mas assim, é muito indicado. Eu falo que a pessoa o jovem, né, abaixo de 16 anos, eu realmente não recomendo que viaje sozinho. A minha sugestão é que sempre vá com grupo, com líder, porque tá muito jovem ainda, né, para ficar fazendo esse trânsito todo de aeroporto sozinho, acaba sendo pesado. Então eu recomendo mesmo. E quando a pessoa também é aquela pessoa que é medrosa, tem receio, né, tem vergonha de conversar ou não sabe inglês, realmente vai travar na hora de passar na Polícia Federal. Então, assim, são coisas que a gente precisa orientar para realmente que tudo corra bem, né? A gente quer que tudo corra bem, mesmo que fuja a nossa governabilidade. Mas a gente faz para tudo acontecer redondinho e ser uma viagem maravilhosa. Não, e outra coisa também, que é legal de falar do grupo, é você estar viajando em grupo, né? Então, é uma experiência muito legal, porque você cria laços, você cria conexões, porque essas pessoas elas vão estar com você o tempo inteiro. Uhum. E não tem nada mais gostoso do que você poder aproveitar essa viagem, que vai ser tão legal, com pessoas que estão na mesma faixa etária, com as pessoas que saíram do mesmo lugar que você, com as mesmas ideias que você, que querem fazer as mesmas coisas. Então, é uma forma muito legal de você aproveitar a viagem. Exatamente. E isso também é uma coisa que deve ser pensada. Eu fico muito grata porque eu tive as 2 possibilidades, né? De viajar com uma outra pessoa e de viajar sozinha. E eu não trocaria nunca a minha viagem com o Vitor. Eu acho que, por mais que o intercâmbio tenha essa também de você querer se virar sozinho, esse intercâmbio da Inglaterra, que assim, é o meu sonho da minha vida fazer essa viagem. Então, eu tô muito feliz de estar indo sozinha, de poder viver da minha forma, mas você ter a oportunidade de viajar com pessoas, assim. Quando eu fui, tinha um grupo de brasileiros também, em Santa Bárbara. E como eu tava na faixa etária ainda, eu dava muito certo com eles. Então, eu acabei andando muito com o grupo. Eu não trocaria isso jamais, assim. Outra coisa também, não me atrapalhou a entender o idioma. Porque, por mais que você esteja sempre com os brasileiros do seu grupo, a partir do momento que tem uma pessoa no grupo que não fala português, você está ferrado, você tem que falar inglês. Então, eu andava sempre com o Vitor, os brasileiros, e 2 amigas minhas, que eram uma francesa e uma sueca. Então, assim, eu tava sempre falando inglês com o Vitor, porque se eu falasse português, elas não entendiam. Ia ficar chato com elas, né? Então, e aí, uma outra coisa que é legal também falar, a questão da sala de aula. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou viajar com um grupo de brasileiro, vou ficar só com brasileiro lá. Não é isso. A sala de aula, na hora que você faz o teste, que vê qual nível você está, já divide todo mundo, né? Não fica o tempo todo os brasileiros juntos. Né? Você lembra quantas pessoas tinha na sua sala e quantos brasileiros? Tinham 15 pessoas na minha sala. 15? Acho que era um pouquinho menos, eu acho. Acho que era tipo umas 12, 10 pessoas assim, que as salas também são mais compactas, gente, eu achei isso ótimo. Que era menos gente também, mas era por aí, umas 15 pessoas e de brasileiros só eu e o Vitor, porque a gente sem querer no nível, a gente caiu na mesma turma. Pois é. Sem querer, tudo alinhou e eu e o Vitor a gente fez tudo junto, mas era só eu e ele, não tinha outro. E meus outros amigos brasileiros também estavam em salas que não tinha muito brasileiro. Separou todo mundo, a gente se encontrava tipo pós-aula e intervalo só. Legal.
E deu pra você fazer algum passeio, Ana, alguma coisa, conhecer? Você acha que, assim, o intercâmbio a gente fica só estudando? Porque, assim, é importante falar também, quando você foi pela primeira vez, você era C1 ou já era C2? C1. C1, né? Agora você tá C2, né? Agora eu tô C2-2. Ah, maravilhoso, tá vendo? Então, Já- assim, às vezes as pessoas falam, ah, mas meu inglês, eu tenho inglês muito bom e tal, não vou aprender, o intercâmbio não vai servir de nada, né? Você recomenda ou não? Gente, olha a minha cara de pau. Eu tô indo pro terceiro intercâmbio em inglês. Eu fui pra Santa Bárbara, eu fiz cursinho no Brasil a vida inteira de inglês. Eu fui pra Santa Bárbara graduada. E eu não parei de fazer aula de inglês até hoje. Eu só tô fazendo os passeios de inglês. Primeiro, porque eu acho que, assim, por mais que eu tenha alcançado uma fluência em tese na didática, é muito diferente da fluência que você tem quando você tá no outro país. Então, eu tenho a consciência de que eu ainda não tô, assim, boa o suficiente para despachar meu estudo de inglês. Eu preciso estar em constante Ah, contato. já tá querendo pensar no quarto intercâmbio. Tô vendo que você tá jogando a semente. Vou jogar a semente, vai que cola. Eu já sei para onde eu vou, meu quarto Não, intercâmbio já tá muito bem decidido. sério? Já. Aonde? Mas aí, mas os passeios, gente, querendo ou não, é legal, né? Você conhecer Não outros queria dar países. spoiler, né? Eu vou dar um spoiler. Eu quero muito Eu ir acho pra Espanha. Espanha, Pra Espanha. que legal. Eu Eu vou acho fazer que é diferente. Costa Rica, tá? Costa Eu ia chutar Costa Rica. Rica. Eu não sei, porque o Havaí foi muito natural. Aí agora eu quero ir pra um lugar mais, assim, caloroso, de Mais praia. cidade, né? Só que mais cidade. Então, eu acho que a Espanha vai juntar bem a parte que eu gostei do Havaí e a parte da Inglaterra que me chama atenção, assim. Então, acho que é Verdade. uma boa junção. Mas os passeios que eu fiz na Califórnia, eu fiz muito passeio. Eu fui pra Vegas, fui pra Disney e pra Universal. Eu fiz tour, eu fui jogo dos Lakers, assim, eu aproveitei ao máximo os passeios que tinham. É muito bom, é muito completo, é um sossego, você não tem que preocupar com nada. Você fecha seu passeio e tá tudo certo, o ônibus, todo o cronograma, tudo pensado, se é pra dormir em um hotel. E para as pessoas que são menores de idade é o ideal, porque eu não conseguiria fazer muitos passeios. Exato. Eu era muito nova, eu não ia conseguir dormir sozinha numa outra cidade, nem poderia, Não né? consegue, não consegue se hospedar. Eu não Mesmo que você poderia. consiga se locomover, você não consegue se hospedar. Não. Então, isso aí é uma coisa que a gente também sempre conversa com os alunos sobre isso. Porque às vezes vai nessa expectativa, né? Ah, eu tô lá sozinho, vou sair, vou não sei aonde, vou. Não é. Não é assim, você não tá totalmente livre, né? Você precisa de uma supervisão ali em alguns momentos. Então, os passeios valeram muito a pena. Nós fizemos um barco. São passeios completamente diferentes, de acordo com o destino, né? Lá na Havaí não tinha tanta viagem, porque a gente estava ilhado, né? Mas tinham vários passeios dentro da ilha, de barco, enfim, várias coisas. E eu já tô doida pra ver o cronograma de Brighton, ver o que a gente vai ter de bom pra fazer lá, porque eu tô doida pra fechar os passeios já. Ô, Ana, então conta um pouco da diferença entre as escolas. Porque Santa Bárbara é um destino preferencialmente de 13 a 17. E Honolulu já é um destino de 18 a 25. Me conta um pouco da diferença das escolas, dos alunos. Realmente foi isso que você encontrou nessas duas escolas? Como que foi? Total. Foi exatamente isso. Lá em Santa Bárbara, eram muito pouco o número de pessoas que eram maiores de idade. Era todo mundo mais ou menos na minha idade. Foi muito bom pra eu me enturmar. Porque tava todo mundo no mesmo ritmo, na mesma vibe, ninguém podendo fazer os passeios que podia. Então, foi mais... Realmente, um público mais jovem. A galera que tava comigo era até 18 anos. E em Honolulu, era de 18 até uns 25, 26, assim, no máximo. Foi muito certinho. Eu casei sem querer a idade certinha que eu tinha com a idade da escola. Sem querer, não, que eu sei que você pensou nisso, né? Eu que não pensei. Mas... Quando você me procura, já fala, não, esse aqui dá pra gente conversar, né? Esse aqui você não vai gostar, não. Mas é muito diferente. E eu, nessa de me tornar ambasadora, eu tive contato com muitas pessoas. E eu comecei com muitas pessoas da minha idade. E tem um caso em específico que eu achei super legal, que foi a Chelsea, que foi pra Cape Town. Sheila conhece o mundo inteiro, né, gente? Ela já foi pra todos os lugares, mas ela foi pra uma coisa que eu achei muito legal, que ela me contou que ela já é mais velha e ela chegou e era um público, tipo assim, de 30 anos. E aí ela me contando das coisas que ela fazia, era tipo, os passeios eram mais um jantar, uma coisa assim. Então, realmente, os destinos são muito adequados pra idade. É uma coisa que realmente tem que se atentar, porque isso, do mesmo jeito que te ajuda, se você não olhar isso, talvez pode ser uma coisa que atrapalhe sua viagem. Exatamente. Isso aí. Ana, então vamos finalizar. A gente já está aqui conversando. Tem algum recado que você queira deixar para as pessoas? Alguma coisa que você queira falar sobre o intercâmbio individual, os pontos positivos? Eu acho que talvez o maior ponto positivo do intercâmbio individual é você estar livre, né? Porque no de grupo você está preso a uma programação. No individual você está livre. Você pode usar isso para o bem ou para o mal. Você pode entrar dentro do quarto e falar assim, nossa, não tem nada para fazer. Ou você pode falar, nossa, agora eu posso fazer tudo que eu quiser, né? Então tem alguma coisa, alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas? Gente, viajar sozinha é a melhor coisa que tem no mundo. A minha mãe fala comigo, ela, você é doida, você gosta de viajar sozinha. Irmã, eu gosto de viajar sozinha é muito bom, porque ao mesmo tempo que você conhece muito, você tá aberto para conhecer novas pessoas, você também pode fazer o que você quer. Eu acordava em Honolulu, e claro, eu fiz um grupo de amigos muito grande e tudo, mas tinha dia que eu não tava no clima. Que eu não tava querendo, assim, porque todo mundo que tava lá ia ficar muito mais tempo que eu. Então eles não estavam com aquela sede de conhecer o lugar igual eu tava.
Eles queriam passar um fim de semana sozinho numa praia que já foram todo dia. E eu queria conhecer coisa nova. Então chegou um ponto da minha viagem que eu larguei deles e falei, não, agora eu vou fazer a minha programação, porque senão não vou aproveitar meu intercâmbio. E aí eu acordava, ia pra praia sozinha. Sozinha mesmo, assim. Não é... Eu e minha própria companhia. Eu fiz jogo sozinha. Eu fiz vários passeios. Pearl Harbor eu conheci sozinha. Eu fiz muito passeio sozinha lá. E isso é uma coisa que mudou completamente a minha percepção de vida. Porque eu voltei do Havaí com uma pessoa muito mais independente. Hoje em dia eu me mudei, eu voltei do Havaí e me mudei, então já foi uma mudança grande, porque eu passei a morar aqui com meus pais, e o intercâmbio me preparou muito bem pra isso. Às vezes não, quase sempre tô fazendo alguma coisa sozinha na minha cidade, tô indo pra praia sozinha, eu fui pra show sozinha, fui pro Rock in Rio sozinha, tipo assim, e eu boto muito que foi o intercâmbio pro Honolulu que me deu essa coragem e essa visão. Eu nunca pensaria, tipo, vou comprar um ingresso pra fazer uma coisa só eu. Eu sempre ficava assim, alguém quer ir, ou alguma coisa assim. Ficava dependendo de alguém, né? Você passa a não cogitar depender de outra pessoa mais depois que você faz o intercâmbio, assim. Exatamente. Eles veem o tanto que dá. Eu falo que assim, a gente viaja sozinha pro intercâmbio, mas a gente fica sozinha só até a hora que a gente chega na escola. Na hora que a gente chega na escola, o mundo se abre. Porque aí você pode ter essa opção de estar com pessoas, você pode trocar suas companhias durante a viagem, e você pode optar por ficar sozinha também. Porque assim, quando a gente viaja com as pessoas daqui do Brasil, né, você acaba ficando com aquela pessoa a viagem inteira. Então, a pessoa pode ser má companhia, mas você tá lá carregando aquela mala durante a viagem inteira, né? No intercâmbio, não. No intercâmbio é tudo mais leve, as relações são mais fluidas. E acaba que isso faz com que virem grandes amizades e a gente leva pra vida, né? Você tem Não, com certeza. contato com alguém Eu tenho contato ainda? com muita gente. Olha Esse meu só. intercâmbio pra Brighton, eu tô até pensando em dar uma passadinha na casa de uma amiga minha que mora na França, e que é francesa, que eu conheci no intercâmbio de Honolulu. Direto as meninas do meu intercâmbio de Santa Bárbara postam alguma coisa de assim, um TBT da nossa viagem, me manda mensagem pra saber como tá. E assim, sem contar os amigos do Brasil que eu fiz, né? Você sabe, o Carlos virou É o meu verdade. meu O Carlos nunca fez uma live aqui com a gente. Tem que Tem que contar, chamar né, o Carlos. gente? Tem que Eu tava chamar. no telefone com ele anteontem, assim, a gente se Não. fala sempre. Não, nós vamos Isso chamar ele. tem que chamar ele. Isso é uma outra coisa que sempre me perguntam. Eu fiz parte do intercâmbio sozinha, por opção minha. Porque todo mundo fala, é muito difícil fazer amizade no intercâmbio. Só que as pessoas não param pra pensar que todo mundo que tá fazendo intercâmbio tá exatamente igual a você. Todo mundo saiu do seu país sozinho e chegou na escola sozinho. Então, você chega e é um monte de gente igual você, doido pra fazer amigo, doido pra conhecer. E até o primeiro dia, e fazer o tour pela cidade no primeiro dia, apresentar todos os alunos que chegaram naquela semana, isso é muito legal. Porque em Honolulu, principalmente, que eu não tava com o Vitor, no meu primeiro dia, eu fiz todos os meus amigos, assim. As minhas amigas mais próximas, que duraram o intercâmbio inteiro, eu conheci todas no primeiro dia. Porque a gente chegou, todo mundo assim, ai, que legal, acabei de chegar, você veio da onde? Também não conhece ninguém, onde você tá ficando? E aí depois do tour, a gente já saiu junto da escola pra passear, fora os amigos que eu fiz em sala de aula, né? Porque esse tour, principalmente, é o lugar de fazer amigo novo, porque tá todo mundo empolgado e sem conhecer ninguém igual você. Exatamente. Aí chegou, eu falo que às vezes a pessoa chega de viagem, e aí quando você pergunta assim, e aí, como é que tá? Ai, nossa, tá ruim. Mas a pessoa tá cansada. Na hora que você foi, dormiu, descansou. No primeiro dia de aula, conheceu a turma, a pessoa vira outra. Nossa, tá ótimo! Porque assim, ai, nossa, tô ruim. Porque você chega, você toma aquele impacto, né, Ana? Já chega tudo diferente. Você não sabe onde está nada. Vocês, eu tô lembrando aqui no primeiro intercâmbio, vocês chegaram lá e não encontraram o transfer, né? Aí, de cara, o que aconteceu? Uma ligação internacional do aeroporto, né? Vocês ligaram para o emergencial do transfer, né? Foi. E aí foi assim, quem vai falar? Eu sei que vai falar. Quem que teve que falar? Né? Porque é assim, né? Aí chega lá e tem que falar. E aí, não, o transfer tá aqui, tá do outro lado, tá não sei aonde. Eu chegar, não lembro. O que foi que aconteceu? Foi, a gente chegou e saiu para um portão e o transfer tava no outro. Pô, Foi a gente que se perdeu. O transfer tava no lugar combinado, só que a partir do momento que a gente saiu, a gente não sabia voltar. E todo mundo do aeroporto que a gente pediu informação tinha mais de uma cafeteria. Que era a cafeteria que o transfer estava esperando. Eles sempre mandavam a gente pra outra cafeteria. Pra outra. Tipo assim, essa cafeteria é no segundo andar. A gente chegava lá, tinha cafeteria, mas eles estavam no primeiro. Nossa. Então... tem muito disso. Mas vocês foram maravilhosos, porque vocês resolveram tudo. Eu sei que é isso. Aí é o primeiro baque, você tá em outro país, você tem que ficar pedindo informação em inglês, cada um te mandando para um lado, você tá cansado, né? Então, assim, não é fácil, mas é maravilhoso. No final das contas, é tudo maravilhoso. Né? A gente fez uma live só de eu contando tudo que eu arrumei nesses intercâmbios, né? Porque no meu primeiro dia, você lembra que eu fiquei sem bateria no ônibus e peguei um ônibus errado. Perdida. Maravilhoso isso. Na verdade, assim, você sabe que você me deixa em pânico, né? Você é meio doida, né? Na verdade é essa. Como que a pessoa fica sem bateria? Você sabe que hoje eu mando todo mundo comprar powerbank e levar na viagem. Olha, se você aterrissar e não me mandar uma mensagem falando que você chegou, já desceu do avião e chegou aonde você tem que chegar, ou na casa de família, ou no campo, ou na residência, eu vou brigar com você mais que sua mãe. Porque, assim, como você faz um negócio desse de ficar sem bateria, gente? Tem Ana Luísa, tem que ter um powerbank. Tem que ter, exatamente. Gente, não é fácil, viu? Mas é maravilhoso. Eu lembro que, assim, eu me sentia muito feliz de estar conseguindo fazer um monte de coisa, sabe? Que eu nem pensava em conseguir fazer. Eu me sentia muito realizada em alguns momentos, assim, de falar, nossa, que bacana, eu consegui isso, né? Realmente. É muito bom. É isso aí.
Ana, muito obrigada. Adoro falar com você. Que você apareça mais vezes, que a gente combine mais vezes, sempre. Com Ai, assuntos obrigada. diferentes, né? A gente tem muito o que conversar. Pois é. Ah, e eu quero que você faça um tour com a gente lá por Brighton. Não, Você vai ver que a faixa etária é mais alta, que o perfil das pessoas lá é profissional. São pessoas que já estão mais no mercado de trabalho. Então, assim, como você, ou estão na faculdade, já entrando no mercado de trabalho, ou são pessoas que são recém-formadas. Você vai adorar a escola. com licença, Assim, vão ser sempre três, de novo. pois é, vão ser 3 escolas completamente distintas, com outros interesses. E lugares maravilhosos. Eu não posso falar do Reino Unido porque eu sou apaixonada. Já tem uns passeios que eu vou passar para você comprar que são imperdíveis. Pode, por favor. Que não dá para ficar sem. Vou pegar todas as dicas. Tá chegando já. Pois é, maravilhoso. Um beijo, Ana. Beijo, Muito obrigada obrigada pelo convite. Tchau. Tchau.